Caranguejo, bem-vindo a Xamanissa Tarô, sou a Graziella e essa é a sua leitura semanal, atemporal e intuitiva. Essa leitura é para Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Câncer, vamos ver o que eles têm para te dizer, espero só coisas boas. Lembrando que essa leitura é geral, então não vai ser para todo mundo que assistir. Pega o que for para você, o que não fizer sentido vai servir para uma outra pessoa. Fica à vontade para você inverter os papéis aqui. Se você estiver lidando com alguém do signo de Câncer, pode ser que essa leitura seja diretamente para você. O Câncer, a sua leitura bônus, você sabe, né? Tá aí, você já viu, se você não viu, fica à vontade, veja se quiser, se já viu, quiser rever. Eu vou deixar ela aqui no card também. São leituras bônus que eu faço, mas também são atemporais, tá? Câncer, vamos lá então. O que Câncer precisa saber, por favor? Para vocês também, equilíbrio. Um 7 de forças. Tem também a leitura de lua nova, que é mensagem rápida, conselho rápido. Vai aparecer no card aí aos poucos. Um 5 de forças, verão, inverno. Que interessante. Biblioteca acástica, um arcano maior. Tá bom. E no fundo do maço a gente tem o tesouro invertido. Aqui, Câncer, esse tesouro aí que alguém não está conseguindo enxergar, tá do outro lado. Aí eu sei que isso não faz sentido ainda, mas calma, não desliga agora. Não desligue agora. Sabe por quê? Eu tô sentindo que tem alguém se aprofundando, né? Ou muito focado, de um lado só da moeda. Seja lá de que moeda for, tá? Da questão. A gente pode estar falando de quê? De um conceito, eu não sei, por exemplo, se é alguma coisa relacionada a estudos, né? Então, assim, tem vários teóricos que falam sobre isso, mas eu estou focado só em um, enquanto outros teóricos também podem ter coisas boas para acrescentar. Calma, Câncer, que eu vou encontrar um modo. Eu espero que isso faça sentido para vocês. É como se tivesse um olhar muito unilateral. Até se a gente estiver falando de uma pessoa aqui, por exemplo, né? Eu estou começando a conhecer uma pessoa, eu conheço uma pessoa, mas eu estou dando foco só de um lado dela. Mas de um jeito que pode ser bastante desequilibrado. Né? No sentido que, assim, por exemplo, é legal a gente dar foco, sim, nas qualidades das pessoas, mas a gente não pode negar e não pode esquecer que a pessoa também tem um outro lado que pode não ser tão legal. A gente querendo ou não ver isso, ou ela querendo ou não mostrar isso, e a gente também é a mesma coisa. Geralmente a gente não mostra, como a professora Lucilena fala, se alguém vem na sua casa, você não vai pegar a lata de lixo e botar em cima da mesa. Não, você vai pegar o lixo e vai colocar escondidinho lá, no lugar onde as pessoas não conseguem ver. Mas elas sabem que existe aquela lata de lixo, tá lá, mas você não vai ficar pondo no meio da sala. Mas também não vai negar que ela existe. Faz sentido isso para você, Câncer? A gente vai ver com o tarô também. Tá? Então, assim, como a leitura é geral, eu não sei de que área que a gente está falando, vai ser diferente para cada um de vocês. Pode estar falando, por exemplo, até com relação a, sei lá, uma carreira. Né? Então, eu vejo nessa profissão só o lado luz e maravilhoso e as qualidades, as coisas boas. Tá, e as dificuldades que vão ter? E que tem? Eu até já dei esse exemplo aqui no canal, por exemplo. Eu acho que ser um ator de Hollywood muito conhecido deve ser maravilhoso, ter essa fama, tem um dinheiro, tem tudo, tem o reconhecimento, deve ser um trabalho gostoso de fazer e tudo. Sim, mas não é só isso, né? E o fato de a pessoa não poder nem ir na padaria ali na esquina sem que tirem foto dela de pijama, sabe? Sem ela poder namorar, sair, ter date ou fazer o que ela quiser sem que todo mundo saiba. Tá? Então, assim, tem ônus e bônus em tudo. Em todas as coisas e em todas as pessoas. Então, o que eles estão falando
É assim, tente ver os dois lados da moeda, os opostos. É importante que você aqui trabalhe com dois lados. O teu tesouro, inclusive, eu repito, como a gente falou no início, né, vai estar nessa mistura até, não é nem vai estar do outro lado, como a gente falou, mas vai estar você ter consciência desses opostos. É você usar esses opostos de alguma forma, misturando e usar esses dois lados para criar uma coisa nova, para o teu melhor. Vou falar de novo, porque eu realmente tenha paciência comigo. Eu espero que faça sentido para você. Tá? Uma visão, um conceito, uma visão unilateral, um conceito unilateral que não vai ser de nenhum benefício para você. Tá? Bom, vamos ver o que mais que eles têm para dizer. Pode ser uma ideia, um conceito, uma ideologia, uma carreira, uma pessoa. Uma cidade. Por que não? Um país. Porque a gente também faz isso, né? Com os lugares. Então, por exemplo, a gente pega a Itália, por exemplo, que é um lugar que eu conheci melhor, não? A gente faz uma romantização danada dos lugares. Da Itália, é maravilhoso. É maravilhoso? É. Em muitas coisas é muito maravilhoso. Mas em outras coisas também é muito difícil, sabe? Também não foi fácil. Né? Não são, né? Tem uma coisa assim que muitos não são muito abertos, né, para estrangeiros, mas muitos são, mas não são todos. Então é isso, tá? Para você entender. É importante você saber os dois lados. Não sei se para alguns de vocês isso pode estar relacionado a uma viagem. Bom, que mais? 3 de copas, olha que interessante. Você pega dois opostos e cria uma coisa nova, mistura, é na mistura que vai ser bom. Com esse 3 de copas está me confirmando isso que a gente fala a leitura inteira. É na mistura que você vai ter uma coisa boa ou que você vai se divertir mais. Aqui eu não sei se para alguns de vocês a gente está falando de pessoas, no sentido que pode ter outras pessoas envolvidas. Eu não sei se tem amigos ou pessoas da sua família que estão tentando te passar um outro lado da coisa. A gente pode estar falando, inclusive, de uma conversa que possa surgir durante um encontro, uma festa, um encontro entre amigos, repita, um encontro da família. E aí, ao invés de se criar uma discussão e nenhuma das partes abrir mão dessa verdade absoluta, ao invés de fazer isso, seria legal ouvir a outra pessoa, considerar o que ela está falando, ver no que ela está falando, no que ela acredita, no conceito dela, o que ali pode ser também verdadeiro. É uma leitura meio assim, mas é muito importante. É mais. Olha lá. Um cavaleiro de espadas, e nessa carta a gente tem os gêmeos. Hoje eu tô com uma cabeça bem ruim. Vocês tenham paciência e me perdoem. Estou lembrando o nome do Pollux. Mas, enfim, o caso aqui é que são 2 irmãos gêmeos que numa carta de espadas podem apresentar, então, 2 ideias. Só que para esse cavalo ir adiante, né, para essa história adiante, um desses personagens, na história, no mito deles, né, um dos personagens morre. Então, tem um irmão imortal e tem um irmão mortal. Né? Tem algum aspecto aqui, tem algum aspecto dessa tua certeza, dessa verdade que você carrega, que precisa morrer. Então,
Então tem uma convicção tão grande aqui, e enquanto você tiver essa convicção tão grande e tão unilateralizada, você não vai a lugar nenhum. Não vai te levar a bons lugares. Não é equilibrado, Câncer. Você gostando disso ou não. Então, quando surgir aqui, provavelmente, uma discussão sobre esse assunto, pro teu bem, sabe? E você pode fazer isso se você quiser, se você não quiser também não precisa. Mas seria muito legal, muito edificante que você misturasse a tua ideia com a ideia da outra pessoa. Castor e Pollux, lembrei. Ah, isso significa... Não estava fazendo muito sentido para mim, o Câncer. Essa coisa de um dos dois tem que morrer significa representa essa unilateralidade do ponto de vista de alguém. E aí pode ser que não seja você, Câncer, essa pessoa, mas alguém com quem você está lidando, tá? Que assim, não dá para ser essas duas coisas. Uma tem que morrer. Uma tem que morrer. Então é isso. Não é o conselho. Não é como conselho, porque realmente, eu vou falar para vocês que não tá fazendo sentido para mim. Porque o sentido é esse. Isso está representando essa ideia muito precisa e muito unilateral. Não dá para andar nesse cavalo com duas ideias. Não dá para ir na frente, para frente com duas ideias. Tem que ter uma só. E não é assim que funciona. Entendeu? Olha lá, ó. No fundo do maço, uma outra carta de número 5, a gente tem duas cartas de número 5, uma de número 7, né, que representam esses desafios e também uma necessidade de evoluir, né, de pensar de uma maneira um pouco diferente, de acrescentar coisas. Né. 5 de espadas pode falar de discussão. Né. Pode falar de dois lados que têm, sim, ideias diferentes, os dois lados querem ganhar, tá vendo? Até nessa posição que Apolo tá aqui, né, com Orestes, parece que ele tá assim, ó, não, todas essas são as minhas ideias, tá impondo, como se estivesse impondo alguma coisa para ele. Se tem alguém fazendo isso com você, é importante que você não se deixe convencer dessa forma, porque seja lá o que for que você pensa de diferente dessa pessoa, tem a sua verdade também, tem o seu valor também. É um outro lado, talvez, da mesma moeda. É que nem, eu vou dar esse exemplo aqui para vocês também, né? Quando eu digo de pessoas que são... não pode ter fanatismo, tem uma coisa de fanatismo aqui que não é legal. Então tem um lado que é um fanático religioso e tem do outro lado um fanático ateu, um cientista fanático. É a mesma coisa. São dois lados da mesma moeda. São duas pessoas fanáticas. De um lado, o Deus é o Deus o criador de todas as coisas, invisível. Eu não sei como que essa pessoa vê e vive essa coisa de Deus. E do outro lado, também tem um Deus, que é a ciência. Ciência é o meu Deus. E qualquer coisa que seja diferente desse Deus, que é a ciência, não existe, tem que ser exterminado. Entendeu? Eu tenho que lutar para provar que existe só esse meu Deus, que é a ciência, e do outro lado é a mesma coisa. O fanático religioso, não, o meu Deus é esse, todo-poderoso, criador. Ciência não existe, a ciência não vale, qualquer coisa que seja da matéria não é poderoso como esse meu Deus. Aqui, o perigo é um certo fanatismo, pode ser. Aqui a gente pode estar falando de discussões, inclusive no âmbito, sei lá, da política ou da religião mesmo. Né? O ateu contra o religioso. Repito, pode estar falando de conceitos filosóficos, né? É um filósofo que pensa de uma maneira, mas aí tem um outro que pensa de outro jeito, então esse outro aí tá falando abobrinha, não sabe nada, porque quem tá certo é esse daqui que eu sigo, é esse que eu gosto. Blá, blá, blá. Então,
E aí, isso é válido também, tá? Não deixa de ser para essa questão também de pessoas, tá? Da gente ver só um lado de uma pessoa. Então, uma pessoa é até aquela coisa que muitas vezes a gente pensa, não existe pessoa só boa, essa pessoa é boa, é iluminada, é maravilhosa. Não tem, em algum momento, em alguma área, ela é uma peste também. E aquela pessoa que se demonstra uma peste total, não é possível que ela seja uma peste 100% das coisas. Toma essa, Câncer, essa leitura que eu tô achando ela difícil, desafiadora como esse 5 e esse 7 aqui. Tá bom? Vamos ver o que mais que eles têm para dizer com o que mais? Com os oráculos. Vamos ver com os guardiões da luz. E aqui, se a gente pega duas pessoas, mais uma vez, tá? Nesses extremos, né? Coloca esse cientista fanático junto com esse religioso fanático, sai discussão. Porque não existe de nenhum dos lados uma abertura para o novo. Então, assim, olha, eu com a minha... com o que eu conheço da ciência, a minha crença até na ciência, juntando com essa tua crença numa criação, numa coisa invisível, que pontos que pode ter em comum aqui? Né? O que a gente pode criar junto? Isso, é difícil, mas não é impossível. Quem está no fundo do maço? Lorde Ganesha. Abundância infinita, obstáculos estão sendo removidos, suporte espiritual e conexões espirituais estão aumentando. Isso eu vejo até como esse pensamento muito extremo e unilateral pode vir a ser um obstáculo, tá? Para você. Restringe muito, inclusive pode estar restringindo o seu grupo de amigos, pode estar restringindo o seu contato com a sua família, né? Oportunidades de trabalho, oportunidades de romance. O que mais? Câncer, o que mais, por favor, para Câncer nessa leitura? Lady Venus, downloads e entendimento. A verdade está sendo revelada. Insights profundos estão vindo dos céus e do plano astral. Você pode esperar que vai ser colocado mesmo na sua frente uma coisa tão oposta, ou um comportamento, se é uma pessoa, um comportamento tão oposto desse que você tá, que é para dar essa equilibrada. Até tem uma coisa educativa aqui. É um contraste muito importante. Tem coisas que a gente só aprende e só enxerga através do contraste mesmo. Tá? Então, a verdade, ou uma verdade, a gente pode falar no teu caso, está sendo revelada para você. Tá? Eu fui pegar aqui para ver o fundo do maço, que tem o El Moria, mas aí apareceu Lady Nada. A despertar do coração. Desperte para a aceitação e o amor divino, dar e receber em equilíbrio. Mais uma carta que fala de equilíbrio. Dar e receber em equilíbrio, inclusive com relação a ideias, conceitos, essa verdade. Enfim, todo mundo acha que a verdade é essa minha, né? Enfim, já entendeu. El Moria. E aí uma presença de despertar. Tem duas cartas falando de despertar. Um despertar do coração e uma presença de despertar. O universo está com você. Vista uma capa de proteção e amor. Agora, essa coisa da proteção, eu tô vendo muito com um perigo aqui de acontecer uma discussão muito forte, muito pesada, muito feia aqui para alguém, por causa dessa rigidez de ideias tão grande, tá bom? Ô Câncer, então é isso que eu vejo para vocês, eu espero que tenha ajudado alguém, tenha feito sentido para alguém, tá? Lembrando
que a gente pode estar falando de alguém que você conhece, tá? Que é importante para você, não necessariamente para você, que pode ser que tenha aqui uma dificuldade de troca de ideias com essa pessoa, mas é isso que eu vejo. Então, tenham um ótimo tudo, se cuidem, boa sorte. Conta aqui nos comentários a história de vocês, que a gente gosta de saber. E a gente vai se vendo nas outras leituras por aqui e lá no meu outro canal, A Gerência Responde. Beijos e até mais. Tchau, tchau.